Prezados alunos, saudações cordiais. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Planejamento Estratégico Governamental. Eu sou a professora Rosimeire Barbosa da Silva Moura e vamos juntos trabalhar esse tempo. Lembro-os da importância de vocês estarem munidos de papel e caneta em nossas aulas, para quando surgir alguma dúvida, anotarem e depois postar no nosso fórum Tira Dúvidas, lá em nosso ambiente virtual de aprendizagem, para que assim então possamos saná-la. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário também a dedicação de cada um de vocês, nos estudos e também nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila e os textos extras que nós sugerimos. Vocês vão perceber que a disciplina de Planejamento Estratégico Governamental tem um conteúdo bastante denso. Por isso, recomendamos que não deixe acumular as leituras a serem feitas e as atividades a serem desenvolvidas, ok? Então, o objetivo dessa disciplina é contribuir para que as atividades de gestão pública sejam levadas a cabo nos vários níveis e instâncias governamentais que abarcam o Estado brasileiro, passem a ser realizadas em conformidade com os princípios do Planejamento Estratégico Governamental, que nós chamamos de PEG, que para nós se constituirá em um dos instrumentos para viabilizar a transição do Estado herdado para o Estado necessário. Assim, o papel dos gestores públicos é transformar o Estado herdado no sentido da criação do Estado necessário. Para discutirmos essa transição de um Estado herdado para o Estado necessário e qual a contribuição esperada do Planejamento Estratégico Governamental, essa disciplina se encontra dividida em 4 unidades, as quais chamaremos de semanas. Na primeira semana, trabalharemos os conteúdos introdutórios ao Planejamento Estratégico Governamental. Na segunda semana, será o Planejamento Estratégico Governamental como convergências e enfoque. Na terceira semana, a metodologia de diagnóstico de situações e na quarta e última semana, a metodologia de planejamento de situações. O planejamento é um processo que precede e preside a ação. Planos e programas não são estranhos ao Estado brasileiro. A história do planejamento no setor público se confunde com a própria trajetória da construção do aparelho de Estado. Nossa tradição, contudo, só recentemente processou o adjetivo estratégico ao termo planejamento. Desde o Estado Novo, o planejamento governamental se confunde com projetos de desenvolvimento econômicos, normalmente grandes projetos de infraestrutura. O Modelo Nacional Desenvolvimentista, o processo substitutivo de importações, ajuda a entender o domínio da lógica econômica e orçamentária no processo de planejamento governamental. Porém, tal como modelos explicativos que lhe deram moldura durante esses anos, essa lógica de planejamento foi largamente insuficiente para enfrentar o período pós-ditadura. A trajetória do planejamento governamental pode ser dividida em 5 grandes períodos. O período inicial, que vai do primeiro ao segundo governo Vargas, do início dos anos 30 até meados dos anos 50, e este período pode ser chamado também de nacional desenvolvimentista. Uma segunda fase, que inicia no pós-guerra e vai até o golpe militar de 1964, caracterizada pela integração da economia brasileira e economia internacional, que pode ser chamada de desenvolvimentista dependente. Um terceiro período, que se inicia e termina com a origem e falência do regime militar em meados dos anos 80, denominado de desenvolvimentista autoritário. Um quarto período, que vai da redemocratização até o final do período das reformas liberais da década de 90, denominado de democrático liberal. Finalmente, uma quinta e última fase, que inicia no século XXI, caracterizada pela retomada das ideias desenvolvimentistas, com forte inclusão social e participação societal. Essa fase poderia ser chamada de desenvolvimentista societal. Há uma compreensão da necessidade do planejamento estratégico governamental orientado pelo processo de democratização, que considera o Estado solução
para resolver os problemas da sociedade por meio de suas políticas, especialmente as sociais. Isso porque há uma grande assimetria entre a forma em que se apresentam as demandas dos trabalhadores e as das elites empresariais. As demandas das elites chegam aos órgãos de governo já elaboradas, ou mesmo detalhadamente planejadas, gerando enorme desequilíbrio em seu favor, no momento em que são transformadas em políticas públicas. Portanto, há de se reorientar a própria visão de planejamento estratégico. Por tudo isso, no que tange o contexto sociopolítico do planejamento estratégico governamental, podemos dizer que o contexto brasileiro atual é adverso à adoção do planejamento estratégico governamental como um instrumento de gestão pública. E tudo isso por causa do Estado herdado. Mas o que é o Estado herdado, né? E como este se caracteriza? O Estado herdado é, na verdade, uma denominação para um formato de poder conservador. Essa configuração traz, então, várias características, como a prática do patrimonialismo, o clientelismo, a concentração de poder econômico e políticas por parte de alguns grupos políticos. Tudo isso segundo Dagnino, que é o autor do nosso livro didático. No Estado herdado, o planejamento traz consigo um contexto institucional, ainda marcado por políticas públicas e práticas de gestão de caráter demagógico e manipulador, típicas do Estado autoritário do período militar, ou minimizadas e praticamente desativadas, como ocorreu no Estado mínimo do período do neoliberalismo, e despreparado para atender às demandas que nossa sociedade, cada vez mais complexa, lhes coloca. Já o Estado necessário é aquele entendido como um Estado capaz não apenas de atender essas demandas, mas de fazer emergir e satisfazer as demandas da maioria da população hoje marginalizadas. E que possa, ademais, alavancar o entendimento das demandas atinentes a um novo estilo de desenvolvimento. O Estado herdado é duplamente incompatível com a proposta de mudança que a sociedade brasileira deseja. A configuração não corresponde ao conteúdo para onde deve apontar sua ação. De um lado, porque a forma como se relaciona com a sociedade impede que ele formule e implante políticas públicas com conteúdo que contribua para alavancar essa mudança. De outro lado, porque o modo como se processa a ação de governo na sua relação com o Estado existente, determinado pelos contornos de seu aparelho institucional, é irreconciliável com as premissas de participação, transparência e efetividade dessa proposta. Quanto às características do Estado herdado, pode-se dizer que, mais além das preferências ideológicas, a combinação que o país herdou do período militar de 1964 a 1985, de um Estado que associava patrimonialismo, autoritarismo com clientelismo, hipertrofia com opacidade, insulamento com intervencionismo, deficitarismo com megalomania, não atendia ao projeto das coalizões de direita e muito menos daquelas de esquerda, que a partir da redemocratização iniciada em meados dos anos de 1980, poderiam suceder os governos de então. A configuração atual do Estado brasileiro, o Estado herdado, é uma consequência da concentração de poder econômico e político vigente no país, que foi estabelecendo um tipo particular de relação Estado-sociedade. Ela se revela na coexistência de dois espaços distintos. O primeiro desses espaços, um que serve à classe proprietária, eficiência e eficácia semelhante àquele que vigora no estado de bem-estar dos países avançados. O outro, que abrange os órgãos pertencentes aos ministérios sociais que servem às classes subalternas, onde o padrão se situa muito abaixo daqueles que exibem países periféricos, com renda muito inferior à nossa. Então, diante desse cenário, precisa-se entender que o planejamento é atividade altamente intensiva em gestão. Daí que o planejamento sem gestão adequada é processo especialmente sujeito a fracassos e descontinuidades de várias ordens, né? A ponto de parte da literatura sobre o assunto lança a mão da expressão administração paralela, para designar soluções comumente adotadas por governantes ávidos por implementar e ser capaz de coordenar ações planejadas de investimento
investimento, etc., valendo-se, para tanto, não da estrutura já instalada de gestão, mas simplesmente criando estruturas paralelas de gerenciamento dos referidos planos de ação, considerados mais estratégicos a cada momento ou situação. Ou seja, o planejamento descolado da gestão corre o risco de tornar-se um conjunto de estudos, diagnósticos e proposições de objetivos sem eficácia instrumental, atividade incapaz de mobilizar os recursos necessários de forma racional na direção pretendida pelo plano. De outro lado, a gestão, embora seja a atividade de gerenciamento cotidiano da máquina pública, é algo que apenas pode fazer sentido estratégico, né? Vale dizer, ser portadora de conteúdos e de orientações que de fato impactem positivamente tanto os processos cotidianos de trabalho como os produtos e resultados finais da ação estatal, se acoplada ou referenciada adequadamente a diretrizes gerais e atividades concretas emanadas do planejamento governamental. Dito de outro modo, então, gestão pública sem planejamento superior que a envolva, por mais que possa estruturar modos de fazer que consigam racionalizar procedimentos básicos do Estado e, com isso, obter resultados, em certa medida, mais eficientes para o conjunto da ação estatal, dificilmente conseguirá, apenas com isso, promover mudanças profundas em termos da eficácia e da efetividade das políticas públicas em seu conjunto. Em suma, sem planejamento no sentido forte do termo e que implica fundamentalmente transformação dos aparelhos e das políticas do Estado para a transformação das estruturas econômicas e sociais da nação, a gestão pública se converte apenas em manual de racionalização de procedimentos burocráticos do Estado. A chamada nova administração pública gerencial ou gerencialista é o movimento teórico e político responsável pela primazia da gestão sobre o planejamento. Fenômeno este referenciado aos anos de 1990 e pelo menos a primeira década de 2000. Então, trata-se de um movimento político que nasceu como crítica das organizações estatais burocráticas dos anos de 1970 e 1980 e que cresceu difundindo a cultura do empreendedorismo norte-americano, cultura do self-made man, instigando a aplicação de princípios gerencialistas usados em organizações privadas, tais como qualidade total, just-in-time, toyotismo, certificação, a família ISO 9000, reengenharia, downsizing, terceirização, informatização, automatização, tudo isso no âmbito da administração pública. Esses princípios tomaram algumas das seguintes formas e orientações gerais, Accountability, gestão de resultados e não por processo, ênfase nos clientes em vez de nos cidadãos, descentralização e responsabilização individual, focalização e desempenho institucional, flexibilização e desregulamentação e privatização e regulação. Então, essa forma gerencial não encontrou muitos opositores. Por quê? Para a direita, a questão era inequívoca. Não havia por que defender o Estado, que ela considerava superventor, proprietário, deficitário, paquidérmico, e que, ademais, se tornava crescentemente anacrônico na cena internacional. Já para a esquerda, que tinha participado do fortalecimento do Estado, do nacional-desenvolvimentismo, a questão era bem mais complexa. Ela o entendia como um baluarte contra a nomeada dominação imperialista e como uma espécie de sucedâneo, de uma burguesia incapaz, por estar já aliada com o capital internacional, de levar a cabo sua missão histórica, de promover uma revolução democrática burguesa. De fato, mesmo no auge do autoritarismo, o crescimento do Estado era visto pela esquerda como um mal menor. Ao mesmo tempo em que denunciava o caráter de classe repressivo e reprodutor da desigualdade social do Estado brasileiro, a esquerda via este crescimento como necessário para viabilizar seu projeto de longo prazo de reconstrução nacional. O certo é que a reforma gerencial do Estado, pautada na perspectiva neoliberal, iniciada no Brasil em meados da década de 1990, a partir da proposta de Luiz Carlos Bresci Pereira, não foi capaz de elevar o Estado à condição de Estado necessário.
É importante reconhecermos que, mesmo de forma fragmentada, a reforma gerencial continua na lista das mudanças que estão sendo realizadas no âmbito do aparelho de Estado, não deixando hoje espaço para que as ações que estão conduzindo ao Estado necessário sejam colocadas na agenda governamental com a centralidade que elas merecem, né? Então, privatização, desregulação e liberalização dos mercados têm impedido que o Estado brasileiro se concentre em saldar a dívida social e, enquanto Estado-nação capitalista, por certo, assumir suas responsabilidades em relação à proteção aos mais fracos, à desnacionalização da economia e à subordinação aos interesses do capital globalizado. O que dizermos, então, da democratização política e o Estado necessário? Com o final do regime militar, o Brasil inicia um processo de democratização política e maior vocacionalização da sociedade civil e movimentos sociais, como o feminismo, os movimentos negros, trabalhadores rurais, sindicatos, etc. Então, à medida que esse processo avançou, aumentou ainda mais a capacidade dos segmentos marginalizados de se veicularem seus interesses e necessidades não atendidos por bens e serviços, alimentação, transporte, moradia, saúde, educação, comunicação, etc. E com isso, a demanda por políticas públicas capazes de promover seu atendimento. No entanto, para satisfazer essas necessidades sociais com eficiência e no volume que temos em países como o Brasil, será necessário duplicar o tamanho dessas políticas para incorporar os 50% desatendidos da população. Podemos afirmar que a democracia é uma condição necessária para construir um Estado que promova o bem-estar das maiorias. Só o conjunto que ela forma com outra condição necessária, a capacidade de gestão pública e de planejamento estratégico governamental, é suficiente. Só a democracia aliada às 4 dimensões propostas por O'Donnell, da eficácia da burocracia, da efetividade do sistema legal, da credibilidade e da capacidade de atuar como filtro adequado ao interesse geral da população, pode levar à transformação do Estado necessário, no sentido que almeja a sociedade brasileira. Nesse contexto de democratização política, nasce a seguinte questão: o Estado poderia funcionar para as classes trabalhadoras? O Estado funciona, e muito bem, para a classe proprietária, e só irá funcionar para a classe trabalhadora se isso for funcional para a manutenção e naturalização das relações sociais capitalistas. Então, de maneira simplificada, pode-se dizer que a adoção de metodologias de trabalho que permitam maior racionalidade, transparência, accountability, no âmbito interno e no externo, o favorecimento à participação crescente dos movimentos sociais e da classe trabalhadora. Então, assim, quais os fatores intrínsecos à reforma do Estado que possibilita a transição do Estado herdado para o Estado necessário? Então, assim, segundo Dagnino, a passagem do Estado herdado para o Estado necessário não começa pela reforma do Estado ou reforma das estruturas socioeconômicas, mas pela mobilização de um ciclo que vai da capacitação dos gestores públicos para a transformação das relações Estado-sociedade. Construir, portanto, o Estado necessário não é somente difícil. É uma tarefa que, para ser bem-sucedida, deveria contar a priori com algo que já deveria estar disponível, mas que, ao mesmo tempo, é seu objetivo criar, isto é, as capacidades e habilidades extremamente complexas necessárias para transformar o Estado herdado. Para tanto, faz-se preciso criação de uma cultura institucional e capacitação dos quadros de funcionários públicos e formação de gestores públicos. Então, assim, entendemos que a transformação desse Estado herdado no Estado necessário, aquele que possa servir como instrumento para implementar a proposta de mudança, demanda e formação de quadros de gestores e funcionários públicos que aliem 2 tipos de capacidades ou habilidades básicas. Então, a primeira,
é dominar os aspectos teóricos e práticos do processo de elaboração de políticas públicas a ponto de serem capazes de utilizá-los como ferramenta da mudança social, econômica e também política. A segunda é poder atuar de maneira tão eficiente no seu dia a dia a ponto de fazer com que a estrutura que corporificam o Estado, né, seja cada vez mais eficaz no uso dos recursos que a sociedade lhe faculta e que produz impactos crescentemente efetivos. Portanto, a democratização política está levando a um crescimento exponencial da agenda de governo, a erupção de infinidade de problemas que, em geral, demandam soluções específicas e criativas, muito mais complexas do que aquelas que o estilo tradicional de elaboração de políticas públicas, que era homogeneador, uniformizador, centralizador, tecnocrático, típico do Estado que herdamos, pode absorver, né? Portanto, as demandas que o processo de democratização política irá cada vez mais gerar e que serão filtradas com um viés progressista por uma estrutura que deve celeremente se aproximar do Estado necessário, originarão um outro tipo de agenda política. Serão muito distintos os problemas que integrarão e terão de ser processados por esse Estado em transformação, né? Eles não serão mais abstratos e genéricos, eles serão concretos e específicos, conforme sejam apontados pela população que o sente, de acordo com a sua própria percepção da realidade, com o seu repertório cultural, com a sua experiência de vida, né? Frequentemente de muito sofrimento e também uma justa revolta. Nesse processo de mudanças, o planejamento estratégico governamental assume um papel importante a partir da definição do que são problemas e do que são soluções, o que são as causas e o que são os efeitos, o que são os riscos e o que são as oportunidades. Assim, o planejamento estratégico governamental constitui-se um instrumento através dos quais novas inter-relações sobre determinações, pontos críticos para implementação de políticas, etc., terão de ser identificados, definidos e processados. Só assim os novos problemas poderão ser equacionados mediante políticas específicas, por exemplo, através de redes de poder local, com a alocação de recursos sendo decidida localmente, né? Então, assim, podemos dizer que o planejamento estratégico governamental está a serviço da transformação do Estado herdado em Estado necessário e deve contemplar os interesses da maioria da população, e não só no atendimento às suas demandas outrora relegadas pelo Estado burocrático e autoritário de novas demandas. O certo é que o Estado necessário é ainda um projeto, e para isso exige que as práticas herdadas do passado sejam radicalmente transformadas, tais como o clientelismo, a iniquidade, a injustiça, a corrupção e a ineficiência. No que tange às políticas públicas e às políticas sociais, devemos destacar que a gestão pública está associada a um corpo de conhecimentos, associada à elaboração das políticas sociais. No entanto, a concepção de que as políticas sociais devem tratar de aspectos ligados ao desenvolvimento social em detrimento da dimensão econômica é equivocada. Infelizmente, geralmente as políticas sociais são utilizadas como instrumento de manipulação pelas classes dominantes e vistas como benesses e não como direito. Então, o planejamento estratégico governamental se opõe à concepção de tratar separadamente essas duas esferas. Portanto, as políticas sociais são organizadas em nome da solidariedade social. Em muitos casos, não costumam ser implementadas diretamente pelo Estado, mas por meio de convênios e contratos com empresas privadas, ONGs e empresas que passam a oferecer os serviços financiados pelo Estado. Em outros termos, a iniciativa privada obtém lucros prestando serviços que o Estado deveria arcar. As políticas sociais apresentam também um caráter conciliador de classes, o sistema político de mediação entre capital e trabalho, que visa a reprodução das condições de exploração. Quanto à diferença que há entre o gestor público e o administrador de empresas, Então, assim, entende-se que o gestor público é profissional,
cuja especificidade consiste fundamentalmente na sua capacidade de traduzir, interpretar ou decodificar para uma lógica e racionalidade empresariais o conteúdo e a forma de implementação das políticas públicas. Portanto, sua atuação deve estar orientada para as políticas sociais e também para o conjunto de políticas voltadas para o empresarial. Ok, pessoal? Então, assim, agora nós vamos passar para uma exibição acerca da segunda unidade, né, ou da segunda semana do nosso livro didático. Ela que abordará o planejamento estratégico governamental com convergência e enfoque. Então, nessa segunda unidade, nós vamos ver o processo de constituição dos fundamentos do planejamento estratégico governamental e mostrar por que consideramos que essa disciplina pode ajudar na sua superação. Para tanto, analisaremos a contribuição de dois enfoques relacionados à gestão pública, ou mais especificamente ao processo de elaboração de políticas públicas que constitui o fundamento da disciplina de planejamento estratégico governamental. São eles a análise de políticas e o planejamento estratégico situacional. Eles são considerados como abordagens mais adequadas para a capacitação de quadros aptos para a construção do Estado necessário, no que se refere ao processo de governo ou os processos de tomada de decisão, quanto à formulação das políticas públicas de sua implantação. Estas não ocupam um papel central no horizonte de preocupações das ciências políticas. Suas principais teorias, que representam os modelos cognitivos ou visões que tratam a relação entre a sociedade e o Estado, sendo elas marxistas, pluralistas, sistêmica, elitista, explicam como as decisões de governo são tomadas no interior do aparelho de Estado, mediante a consideração de elementos a ele externos. As duas visões tidas como extremas são: para os pluralistas, era como se o Estado fosse dirigido por um contexto político, econômico e social homogêneo, sem assimetrias e diferenças de poder. Já os marxistas do século XIX e início do século XX, era como se ele estivesse inteiramente submetido aos interesses da classe proprietária, mais do que dominante, hemogênica. Então, nesse contexto, a partir do jogo de interesses da classe capitalista, as relações de poder gerarão implicações econômicas e sociais, que não são devidamente analisadas. Então, assim, tais consequências fluem através do Estado, sem terem sido determinadas por ele. O problema da ciência política seria de tipo investigativo, que consiste em indicar as razões contextuais que explicam o caráter do que foi decidido. Seu foco seria, portanto, a política, politics, e não as políticas, polícias, Então, o sistema e o processo político, political process, e não o processo de elaboração de políticas, police process. Então, para a ciência política, o caráter de processo de elaboração de políticas e o seu resultado, que é o conteúdo da política, são uma simples decorrência das relações de poder existentes no contexto externo ao Estado. É uma concepção que pode ser entendida no limite como mecanicista, uma espécie de determinismo social do processo de elaboração da política e também do conteúdo desta política. A concepção ingênua de que o Estado, de que o aparelho de Estado seja um simples instrumento neutro, capaz de uma hora para outra operar de forma a implementar políticas que contrariam as premissas de manutenção e naturalização das relações sociais de produção capitalista que o geraram, pode levar a uma postura voluntarista que tende a minimizar as dificuldades que enfrentam os governos de esquerda. Quanto ao enfoque da análise de política, surge como área de pesquisa nos círculos ligados à disciplina de administração pública nos Estados Unidos nos anos 60 e buscava uma abordagem mais ampla, uma vez que as discussões focavam-se na análise organizacional, nos métodos quantitativos, etc. E não enfatizavam a questão dos valores e interesses que a análise de política argumentava, que era essencialmente para a administração pública. Outra explicação é que a análise de política se estabelece por diferenciação, exclusão, em relação à ciência política, em círculos a ela ligados. Como resultado, ocorreu inflexão.
Sua perspectiva passou a incorporar a análise das organizações e das estruturas de governo, deslocando um pouco o foco da análise do institucional para o comportamental. Esse modelo se intensifica a partir dos anos de 1970, nos países centrais. A definição mais clássica considera a análise de política como um conjunto de conhecimentos proporcionado por diversas disciplinas das ciências humanas, utilizados para analisar ou buscar resolver problemas concretos relacionados à política, pública, isso segundo Barbadash. A análise de política é descobrir o que os governos fazem. Portanto, fazem e que diferença isso faz. Daí, ao procurar explicar as causas e consequências da ação governamental, os cientistas políticos têm se concentrado nas instituições e na estrutura de governo, só há pouco se registrando um deslocamento para o enfoque comportamental e a descrição e explicações das causas e consequências da ação do governo. Então, ela se caracteriza pela orientação aplicada, socialmente relevante, multidisciplinar, integradora e direcionada à solução de problemas, além de sua natureza ser ao mesmo tempo descritiva e também normativa. Quanto ao planejamento estratégico situacional, diz respeito a um conjunto de princípios teóricos, procedimentos metodológicos e técnicas de grupo que podem ser aplicados a qualquer tipo de organização social que demanda um objetivo, que persegue uma mudança situacional futura. Então, o planejamento visto estrategicamente não é outra coisa senão a ciência e a arte de construir maior governabilidade aos nossos destinos enquanto pessoas, organizações ou países. Essa definição foi construída pelo Carlos Matos, Então, assim, o planejamento estratégico situacional faz uma crítica radical, que faz ao planejamento tradicional normativo, não no sentido prescritivo, mas sim de voluntarista, escassamente apoiado em análise metodologicamente coerente e autoritário, baseado em acordos de gabinete sem participação, e a sua própria epistemologia de caráter positivista e comportamentalista. Então, assim, o uso do termo estratégico com dupla conotação, de movimento que visa a solução de um problema e de movimento que este ator enfrenta ou vai ser enfrentado por adversários que também se move, inclusive em resposta às suas ações. Estratégico por se ter seu foco nos projetos de longo prazo de maturação, mais do que em simples manobras táticas de curto prazo. A clara distinção que coloca entre o planejamento estratégico corporativo ou empresarial e a proposta que faz de tratar os processos públicos situados na interface Estado-sociedade de modo coerente com as demandas do conjunto dessa sociedade e não com as de um grupo economicamente, politicamente favorecido. E o esforço de construção de um método para compreender o conjunto social, a relação entre os homens e atingir resultados relevantes, apesar da incerteza sempre presente, a partir de categorias como ator social, teoria da ação social, produção social e conceitos como de situação e de momento. Ok, pessoal? Então, assim, vamos ficando por aqui. Essa discussão seguirá em nossos fóruns. Vocês podem aprofundar esse conteúdo estudando os materiais indicados por nós no ambiente virtual de aprendizagem. Grande abraço e bom estudo a todos vocês.